Olá, galera do YouTube, eu sou o professor Silvio Caminha, eu faço parte da equipe da Loja do Concurseiro e aqui nós vamos bater um papo sobre uma disciplina para o concurso do Ministério Público da Bahia, noções de administração. E nessas noções de administração, nós vamos falar sobre orçamento público. Então vamos lá, vamos começar aqui. Diz aqui, em relação ao orçamento público, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. A lei do orçamento compreende todas as receitas, inclusive operações de crédito por antecipação de receita, as famosas ARO. Então, o item 1, ele é um item errado. Primeiramente, não se inclui as AROs. Vamos ver o que diz a lei orçamentária. A lei do orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive operações de crédito. Quando se fala de operações de crédito, você está se referindo a empréstimos que a administração pública fará. Então, existem aqueles empréstimos convencionais e existem aqueles empréstimos que têm fonte de pagamento certo, é uma antecipação, que são as AROs. Não vão conter a LOA. Portanto, aí, não se consideram para fins desse artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Errado o item de número 1. A lei do orçamento pode conter autorização para o executivo abrir créditos suplementares até determinada importância. Verdadeiro. Créditos suplementares são créditos que visam reforçar dotações, reforçar, portanto, programas. Precisam ser autorizados por lei. Para que o legislativo não fique sempre autorizando, a LOA já pode conter uma autorização geral até determinado valor. É verdadeiro o item de número, portanto, de número 2. Portanto, aí diz, artigo 7º da nossa lei, diz assim: a lei do orçamento poderá conter autorização ao executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância, só não pode ficar, o caso ilimitado, o valor. Tem que dizer até quanto se pode abrir esse crédito. Se, no caso, chegar a esse limite, aí tem que pedir novamente autorização legislativa. Item de número 3. A Constituição Federal prevê 3 tipos de orçamento. O fiscal, certinho, da Seguridade e de custeio. Não. A LOA, ela vai conter 3 orçamentos. Vamos lá. Primeiramente, está errado, portanto, você vai ter o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, e o orçamento de seguridade. Então, esse orçamento de custeio, como está no item, não existe. É de investimento fiscal, de investimento e de seguridade social, com as ações de saúde, previdência e assistência social. Item de número 4. As chamadas leis orçamentárias previstas na Constituição Federal são o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Verdadeiro. O famoso PPA
é o Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Verdadeiro artigo 165 da nossa Constituição Federal. 5. O período de vigência do PPA coincide com o da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Não. O PPA é uma lei para vigorar em 4 anos. Então, para um PPA, você tem 4 LDOs e 4 LOAs. Não tem essa coincidência, não. Tá errado, portanto, aí, o item de número 5, você vai ter, portanto, que o projeto do PPA vai ter vigência até no final do, no caso, do exercício do mandato presidencial subsequente. Ele tem que ser aprovado no primeiro ano do mandato, no caso subsequente, e vai, portanto, sempre passar um ano. São 4 anos, mas não coincidirá com o mandato presidencial. Ele vai ser aprovado no segundo ano do mandato e vai ter vigência até o primeiro ano do mandato subsequente, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. As afirmativas 2 e 4 estão corretas. Correto? Vamos para a questão de número 2. Considerando o orçamento público como instrumento de planejamento e execução das finanças públicas, assinale a alternativa correta. A atividade financeira do Estado desenvolve-se em 4 áreas afins, indispensáveis aos seus objetivos. Finanças públicas, obter. Orçamento público, despender. Gestão pública, gerir. Despesas públicas, criar. Essa alternativa A, ela é uma alternativa bastante convincente. Só que nós vamos ter aqui uma questão doutrinária. Vamos ver, portanto, aqui a fonte dessa questão. Portanto, o autor José Maria Pereira. Atividade financeira do Estado não se restringe à mera arrecadação. Então, você tem 4 áreas afins. Então, aqui está certinho. Mas essas áreas são, primeiramente, receita pública, depois, despesa pública, orçamento público e crédito público. São as 4 áreas da atividade financeira. Então, está errada a alternativa A. As receitas de capital, também conhecidas como receita pública efetiva, pois são provenientes de serviços prestados, tributos arrecadados, juros, multas, aluguéis, entre outros. Você vai ter, portanto, uma divisão. Quanto à categoria econômica, tanto receitas quanto despesas vão se classificar em receitas e despesas correntes e de capital. Quando você tem uma receita de capital, ela não é corriqueira. A administração não arrecada sempre. Como, por exemplo, é uma operação de crédito. Aí, portanto, é capital. A venda de um bem imóvel não é todo mês que a administração vai vender. Já a receita corrente é aquela corriqueira. Todo mês ela arrecada. Como, por exemplo, tributos, aluguéis. Então, aqui, os exemplos são de receitas correntes e não de capital. Está errada a alternativa B de bola. Portanto, aí, proveniente de operações de crédito, alienação de bens, operações de crédito, as de capital, empréstimos,
alienação de bens, venda de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital. Letra C. A despesa pública representa a aplicação de certa importância em dinheiro por autoridade pública para a execução de serviços a cargo do governo. Dessa forma, ela representa um dispêndio, portanto, aí, de recursos do patrimônio público com redução de disponibilidade. Ok, verdadeiro, corretinho, alternativa C, conceito de despesa pública. D de dado. Entre as funções básicas do PPA estão estabelecer metas e prioridades da administração pública federal. Já está errado. Quem tem essa competência, prioridades. Quando se fala em prioridades, é LDO. Objetivo, diretrizes e metas, PPA. Prioridades, metas e prioridades, LDO. Né? E no caso, para o exercício financeiro seguinte, e quem orienta a elaboração da LOA também é a LDO. Então, isso aqui não é competência do PPA. Errado, alternativa D. Portanto, aí, o que vai dizer a nossa Constituição? Que é competência da LDO, despesas de capital, metas e prioridades da administração, alterações na legislação tributária, a política de aplicação e vai necessariamente orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Então, está errado a alternativa D. Questão de número 3 agora. Existem vários tipos de leis orçamentárias. A primeira delas é o PPA, o Plano Plurianual, que faz um planejamento para o período de 4 anos. Com base no PPA aprovado, o governo federal envia anualmente ao Congresso o projeto de outra lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Esse projeto, que também precisa ser aprovado pelos parlamentares, define as prioridades que irão nortear a Lei Orçamentária da União. Veja bem que quando você vai para a Constituição ela vai falar sobre o orçamento federal. Mas você tem a mesma regra para os orçamentos dos estados e dos municípios. A grande diferença é o legislativo, porque é o legislativo que aprova as leis orçamentárias, enquanto que o legislativo federal é composto de 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, o estadual apenas uma, né? É a Assembleia Legislativa. Mas o procedimento, a competência, objetivo são os mesmos, tá? Aí vamos lá. Entre as afirmativas a seguir, é incorreto afirmar. A LOA é também conhecida como Orçamento da União, verdadeiro. Se fosse numa perspectiva, numa visão estadual, Orçamento do Estado. Todos os projetos de lei orçamentária, PPA, LDO e LOA, têm a autoria do presidente da República, certo? E no caso dos estados, a autoria do governador. No caso dos municípios, a autoria do prefeito. Porque existe PPA, LDO e LOA para a União, para os estados e para os municípios. E ainda o Distrito Federal, né? No Congresso Nacional, eles são votados primeiramente na Comissão de Aprovação de Leis Orçamentárias, a CALO, que é composta por senadores. Em seguida,
os projetos seguem para serem votados em sessão plenária conjunta do Congresso. Isso está errado. Veja bem, o Legislativo Federal é composto de duas casas de leis, o Senado e a Câmara dos Deputados. Em regra, os projetos de lei são aprovados separadamente. Vão ser aprovados na Câmara e depois vão para o Senado se forem procedentes do presidente da República. Mas quando se tratar de PPA, LDO e LOA, você tem um processo legislativo necessariamente aí especial. Senado e Câmara, eles vão agir como se fosse uma única casa de leis. Eles agem como se fossem unicamerais. Então, PPA, LDO e LOA serão analisados e aprovados conjuntamente pelo Senado e pela Câmara. Então, essa comissão ela nem existe. É a CM-POF, a comissão existente. É a comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização, e ela é composta por senadores e deputados. Está errada a alternativa C. Letra D. Depois de aprovado, o projeto do orçamento volta ao Executivo, volta para o presidente, para que o presidente possa sancionar e virar lei, para sanção pelo presidente da República, transformando-se em lei. A partir desse momento, inicia-se a fase de execução, que é a liberação de verbas, ok, verdadeiro, portanto aí. Como a questão que é a incorreta está na alternativa C, portanto aí. Ok? Questão de número 4. Em relação à iniciativa e aos prazos de tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, é a LDO, na esfera federal a iniciativa é. Então, em todas as esferas, a iniciativa do PPA, da LDO e da LOA é do Poder Executivo. Em todas as esferas. E você tem, na esfera federal, prazos, porque o Legislativo Federal funciona diferente dos estaduais. Então, primeira regra, quem tem a iniciativa é o Poder Executivo, através do Presidente da República. Ele vai ter a iniciativa de elaborar necessariamente os projetos de leis orçamentárias. Então, aqui, a letra A continuaria, porque do Poder Executivo vamos primeiramente falar sobre a ótica da autoria. A letra B estaria fora, porque está dizendo que seria de autoria a iniciativa, portanto, do Legislativo, e não é do Executivo. A letra C estaria fora também, porque está dizendo que a iniciativa é compartilhada, e não é. Então, você vai ter a letra D do Executivo também. Aqui está certo. Aí, o que você vai ter? Na esfera federal, aí você tem essa regra no artigo 35 da ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A LDO tem que ser encaminhada ao Congresso Nacional até 8 meses e meio do encerramento do exercício financeiro. E quando se fala em exercício financeiro, você está falando de ano civil, começando no dia 1º de janeiro e terminando no dia 31 de dezembro. Então, 8 meses e meio antes do final
do exercício financeiro é a mesma coisa que 8 meses e meio antes do final do ano, que é o dia 15 de abril. Chega no Congresso e o Congresso tem que aprovar no projeto de LDO até o último dia do primeiro período de sessão legislativa, que vai até o dia 17 de julho. Então, aqui, letra A, do Poder Executivo, certo, e deve ser encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril, ok, 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. E a letra D, apesar da iniciativa estar correta, deve ser aprovada até o dia 30 de novembro, até o dia 17 de julho. Então, questão de número 4 é a letra A, ok? A iniciativa do projeto de LDO é do Executivo e será encaminhado ao Legislativo até 8 meses e meio antes do encerramento e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. 15 de abril é o prazo máximo para se encaminhar de todos os anos e 17 de julho para ser devolvido ao presidente para sancionar. Questão de número 5 diz, vamos lá. Na esfera federal, o projeto de lei orçamentária. Aí veja bem, vimos aí os prazos da LDO. Agora vamos ver os prazos da LOA. E para te informar, são os mesmos prazos do PPA. Sendo que a LOA, pelo próprio nome, ela é anual. Então ela tem que ser encaminhada todo ano. E o PPA, a vigência dele é de 4 anos, então ele vai ser encaminhado de 4 em 4 anos. Então, nesse caso, a LOA e o PPA precisarão ser encaminhados até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Mesma coisa que dizer 4 meses antes do final do ano, que vai dar até o dia 31 de agosto. Vai para o Congresso Nacional e vai ser apreciado, votado no Congresso, que tem que devolver ao presidente da República para sanção até o último dia da sessão legislativa. Aí tu já está falando do segundo período, que vai até o dia 22 de, no caso aí, dezembro. Aí vamos fazer aqui uma análise geral. Quando se tratar de LDO, a LDO é encaminhada até 8 meses e meio antes do final do exercício financeiro para o Legislativo. E tem que ser aprovada e devolvida para sanção até o último dia do primeiro período da sessão legislativa. Até 8 meses e meio é até o dia 15 de abril e devolvida para o presidente. Até o último dia do primeiro período da sessão legislativa é até o dia 17 de julho. Já a LOA e o PPA precisarão ser encaminhados para o Congresso Nacional até 4 meses antes do final do exercício financeiro. Esse prazo é até 31 de agosto e devolvidos para a sanção presidencial, no caso aí, até o último dia da sessão legislativa,
que é o dia 22 de dezembro. Lembrando ainda que a LOA todo ano e o PPA de 4 em 4 anos. Então, vamos analisar a questão de número 5. Na esfera federal, o projeto de lei orçamentária será encaminhado até 90 dias antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão. Esse prazo de encaminhamento está errado. São 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, tá? B de bola, 2 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. O prazo para encaminhamento também está errado. 4 meses. Letra C. 90 dias para o encerramento do exercício financeiro. É errado. O prazo do encaminhamento são 4 meses. E devolvido para a sanção até 30 dias do encerramento da sessão legislativa. Aqui também o prazo de devolução para a sanção está errado. Letra D, 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Corretinho, a letra D de dado, alternativa correta. Portanto, aí, né, no caso aí, na questão de número 5. Então, olha lá. Agora, vamos fazer uma pausa, porque eu quero te fazer um convite. Então, a loja do concurseiro está colocando para você, né, para que você possa se preparar, então está te colocando uma proposta numa promoção para você adquirir o nosso produto. Então você vai ter para o cargo assistente técnico administrativo um curso online composto de 500 questões comentadas. E essas questões que eu estou te falando aqui, elas não vão constar nessas 500, são outras, para a gente poder trabalhar bem. E olha lá qual é a nossa proposta para a tua preparação. De R$ 160 sai por 120. Só que tu tem que correr, porque essa promoção ela vai até o dia 20 de janeiro. Então não fica de fora, vem se preparar com a gente, no caso aí, apenas R$ 120. Vem-te embora. Nesse caso, você tem esse convite para que a gente possa bater um papo, além, não necessariamente do professor Silvio, dos demais professores. É curso completo, necessariamente, no caso aí, curso completo para a tua preparação para o Ministério Público da Bahia, para o concurso do Ministério Público da Bahia, ok? E vamos agora analisar a nossa questão de número 6. Diz aqui, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, é uma única peça de planejamento. Contudo, ela compreende os orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimento das empresas em que a União direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. As universidades federais devem ser inseridas na LOA em qual dos orçamentos a seguir? Olha lá, aqui você tem as autarquias, universidades. Mas quando você tiver qualquer órgão da administração direta e as entidades, no caso aí da indireta, fora as estatais, porque as estatais elas têm necessariamente seu próprio orçamento, que é o orçamento de investimento.
As demais, você vai ter que verificar qual é a atividade fim. O maior orçamento, né, no caso da União e dos estados, é o fiscal. Ele vai comportar o maior número de órgãos, tanto para efeito, portanto, aí da sua despesa e o maior número, portanto, aí de fontes para efeito da receita. Então, o que você vai fazer aqui para descobrir onde é que um órgão qualquer, aqui as autarquias, universidades, onde eles vão estar inseridos dentro da LOA? Aí você vai ver o seguinte: o orçamento de Seguridade Social, ele é um orçamento que ele vai ter, portanto, aí a seguinte característica: os órgãos ou entidades que vão estar dentro desse orçamento são aqueles que vão ter como atividade fim saúde, previdência e assistência social. Atividade fim. Então, é a mesma regra para todo mundo. Se não tiver atividade fim e se não for uma estatal, ou seja, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, o orçamento que esse órgão ou essa entidade vai se inserir é o fiscal. Então vamos pegar. As universidades federais vão ter como atividade fim educação. Educação não vai constar das ações de seguridade e elas não são estatais. Então, o orçamento das universidades estão contidos no orçamento fiscal. A mesma coisa, já que esses orçamentos também existem no Estado, de você analisar onde é que o Ministério Público do Estado da Bahia está inserido dentro da lei, no caso, orçamentária da Bahia. Então, o Ministério Público tem como atividade fim Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência? Não. É uma estatal? Não. Matou a charada. O orçamento do MPBA está dentro do orçamento fiscal somente, assim como das universidades federais, das universidades estaduais e qualquer órgão ou entidade que não seja uma estatal e que não tenha como atividade fim saúde, previdência e assistência, que faz parte da Seguridade Social. Questão de número 7. O processo orçamentário brasileiro compõe-se de uma fase de planejamento e outra de elaboração do orçamento propriamente dito, que resulta na elaboração de 3 leis distintas. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. O processo orçamentário tem ciclo de 4 anos, abrangendo 4 orçamentos anuais. Claro, um PPA, 4 anos de vigência e abrange 4 LDOs e 4 LOAs. Verdadeiro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem vigência anual, sendo instrumento norteador da elaboração do PPA. A LDO não norteia o PPA. A LDO norteia a elaboração da LOA. Está errado. A Lei Orçamentária Anual é de iniciativa privativa do Presidente da República. Nesse caso, a iniciativa é no âmbito federal. E será submetida à aprovação do Poder Legislativo. Até aí tudo certinho. Que não poderá alterá-la por meio de emendas. Aí está o erro. Parlamentares podem sim apresentar emendas. Existem limitações? Sim, mas eles podem apresentar emendas. Errado a letra C. Então aqui
nós já temos a alternativa correta. Número 7 é a letra A. Mas vamos analisar a última alternativa. A LDO e a LOA têm vigência anual. A LDO tem um pouquinho mais, porque ela vai ser aprovada desde julho, se for o caso, e vai ter vigência no ano seguinte. Portanto, 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, o chefe do Poder Executivo enviará os respectivos projetos de lei para aprovação pelo Legislativo. A LDO não. 8 meses e meio. Esse prazo que você verifica na alternativa é prazo da LOA e não da LDO. Está errado a letra D. Ok? Vamos adiante. Questão de número 8. A respeito da Lei Orçamentária Anual, a LOA, assinale a alternativa incorreta. Compreende o orçamento fiscal? Sim. O orçamento de Seguridade Social? Sim. O orçamento de investimento das empresas que a União direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto. Verdadeiro. Abarca, ou seja, compreende o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Verdadeiro. Corretinho. Traz o orçamento fiscal, composto pelas despesas com saúde, previdência social e assistência social, vinculados a entidades e órgãos da administração direta e indireta, e a empresas públicas. Errado. Esse orçamento aqui, ele tem as ações de seguridade. Ele não é o fiscal, ele é orçamento de Seguridade Social. Tá errado. Alternativa C. E a D, compreende o orçamento de investimento das empresas em que a União direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto. Verdadeiro. Como a questão que é incorreta, letra C. Repetindo, aqui você tem a característica do orçamento de Seguridade Social e não do orçamento fiscal. Ok? Questão de número 9. Segue abaixo alguns princípios orçamentários e seus conceitos. Determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos e entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, todas as receitas e todas as despesas em regra contidas na LOA, você tem aí o princípio da universalidade. Verdadeiro o item de número 1. Olha lá o item 2. Estabelece que a Lei de Responsabilidade Fiscal não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Trata-se do princípio da exclusividade. Olha lá, para ter um cuidado. Isso realmente é característica do princípio da exclusividade. Mas os princípios são orçamentários. E a Lei de Responsabilidade Fiscal não é uma lei orçamentária. Então, ela não está sob a égide dos princípios. As leis orçamentárias serão o PPA,
a LDO e a LOA. Está errado por se tratar de LRF, mas está correto o conceito do princípio. Delimita o exercício financeiro orçamentário, período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LDO irão se referir. Trata-se do princípio da anualidade. E, no caso, é execução. E, nesse caso aí, é anual. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Verdadeiro o item de número 3, 1 e 3 corretos. A nossa questão de número 9, letra C de casa. Bom, aí vamos aqui analisar a nossa última questão, que diz: em relação à aprovação do orçamento, assinale a alternativa correta. A sessão legislativa será interrompida sem aprovação da LDO. Você tem uma característica no artigo 57 da nossa Constituição. Você sabe que são 3 leis orçamentárias. E a única lei que, se o projeto não for aprovado no Congresso, o Congresso não pode entrar em recesso, é a LDO. Então, quando diz será interrompida, o correto é o não. Está errado a letra A. Letra B. Em cada uma das casas do Poder Legislativo, a aprovação dos instrumentos de planejamento e orçamento será por minoria simples. Primeiro, não se vota as leis orçamentárias separadas. É sessão conjunta e não é minoria, é maioria. Está errado a letra B. Os projetos de lei relativos aos PPA, a diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Certinho. Verdadeira, alternativa C de casa. E a letra D. Após a aprovação dos projetos de lei, o próximo passo é o retorno para o Poder Legislativo, para que ele se manifeste concordância ou não com o que foi aprovado pelo Poder Executivo. Tem uma inversão, né? O Executivo tem a autoria, o Legislativo aprecia e aprova e retorna para o Executivo sancionar ou, se for o caso, vetar. Então, tem uma inversão na alternativa D e ela está errada. Questão de número 10, a correta, alternativa C de casa. Ok? Então, olha lá, meus amigos, eu aguardo vocês necessariamente na loja do concurseiro. Não esqueçam de adquirir o nosso produto para que você possa se preparar com tranquilidade. Então, é um convite que eu te fiz e eu vou te aguardar na loja do concurseiro para a gente tirar mais dúvidas a respeito da nossa administração financeira e orçamentária. Te espero lá.